Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. O que está acontecendo no Brasil para que todos nós viéssemos a sofrer os danos de medidas cautelar, medidas de restrições, medidas essas que alcançam os locais mais sagrados. Locais esses que as pessoas aliviam-se sua dor, do seu sofrimento, alivia-se dos seus problemas, recupera as forças, recupera a energia. E esse local está sendo impedido a sua ida e a sua vinda. As pessoas não podem mais caminhar, as pessoas não podem mais buscar os meios para a sua sobrevivência, porque o que estamos vivendo é justamente um estado em que tanto se falaram e não eram praticados que hoje está sendo praticado. Os direitos do poder, que foi estabelecido ao poder que esses exerce contra o povo brasileiro, que é a nossa República. O Supremo Tribunal Federal, nessa última semana, com a sua brilhante forma de dedução, sem interferência, concluiu que as pessoas não podem buscar esse alívio, esse conforto nas igrejas e resolve passar por cima da Constituição Federal sem que o próprio Congresso Nacional pudesse fazer a sua avaliação. Neste exato momento, o Brasil ele está sendo comandado pelo Supremo Tribunal Federal. A nossa Constituição jamais poderia ser usurpada para ser distribuída a bel prazer daquelas pessoas que querem ver o caos de maneira lógica e quebrado em todos os lugares. Existem as contribuições e os contribuintes para essa desgraça que estamos vivendo hoje no Brasil. A nossa Constituição, a nossa Constituição, no artigo 5, quando se valia-se disso para referência de abusos e de ações que se tornariam inconstitucional, essa Constituição era respeitada. Hoje ela não é respeitada, independente das condições em que estamos vivendo hoje. Título 1. Dos direitos e garantias fundamentais. Mas vamos aqui no capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos e garantidas, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Está na nossa Constituição Federal. Obrigado. Nossa Constituição Federal. Mas o que estamos assistindo hoje é essa violência. As pessoas não estão cumprindo o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Ele é o guardião, é aquele que faz valer o que está escrito. Mas eles mesmos votam e eles mesmos mudam. E cala-se o Congresso Nacional e o Executivo. O Executivo nem tanto, mas o Congresso Nacional cala-se diante disso. Abre aspas e abre portas para todos nós pensarmos. O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo que a nossa Constituição não é mais cumprida? Os artigos que freiam, que põem ordem, eles não são mais utilizados. Quem são essas pessoas que fazem com que a Constituição e o povo não possam se manifestar de forma clara, algo como único? Nossa Constituição Federal, ela garante isso, mas eles mudam. Eu fico imaginando o que é que está nesse exato momento, que Deus está pensando.
esse povo está passando do limite. Esse povo está passando do limite e vamos fazer um levante e vamos derrubar essas pessoas. Vamos colocar essas pessoas no chão. Não vai sobrar pedra sobre pedra para essas pessoas que com arbitragem, esse tipo de contenção, que é proibir uma ação ao qual todos nós temos direito. E por cima, inconstitucional, mas foi decidido e as pessoas têm que respeitar. Mas respeitar em que ponto? Temos que respeitar algo que está nos causando mal enquanto eles não estão vivendo esse mesmo mal. Eu queria que os senhores ficassem em casa sem receber esse dinheiro que é pago pelo contribuinte, ficassem em casa sem receber. O que os senhores iriam fazer? Aí sim seriam os direitos iguais para todos. Mas por enquanto, o que nós estamos vendo são pessoas que estão escravizando a nação inteira. E usa o meio da saúde para beneficiar das suas decisões dentro da sua visão contrária e fazendo com que possa ser instalada, possa ser praticada a inconstitucionalidade das decisões que são vindas, que é vinda dessa casa. Temos que acatar? Sim, nós temos que acatar. Mas há alguém acima dos senhores que vai levantar pessoa, movimento, em qualquer parte, e os senhores não vão ter como conter essa população. Mesmo que os números de antes foram possíveis se conter, hoje não é mais. São 200 milhões. Mesmo que a nação que os senhores estejam construindo, essa nação vai ter que ser abatida. Não vai haver pedra sobre essa ação que vocês estão cometendo no Brasil. Desde os governadores, prefeitos, e eu cito sempre o prefeito Alexandre Calil. Alexandre, não vai haver pedra sobre pedra, você vai cair. O Dória vai cair. Todos que se levantarem contra uma nação inteira para cometer essas arbitrariedades e usar os meios para impedir as pessoas se confortarem com Deus. E pessoas que nesse momento dizem, mas Deus está em todos os lugares. Sim, está, com certeza. Mas não está no coração de vocês que cometem esse tipo de erro. Deus vai haver um levante, seja de onde for, com quem for, mas vai haver, os senhores vão ter que se responsabilizar diante dessa nação. Apesar de tantos erros, de tantas loucuras que são causadas, tantas práticas incorretas, que está trazendo dano, sofrimento ao povo, esse mesmo povo que está sofrendo está pagando vocês. E o povo parece que está morto, parece que é um povo tão obediente que os senhores poderiam, pelo menos, pôr a mão na cabeça. A consciência, não, esse povo é tão obediente que numa situação adversa à nossa condição de povo, se fosse um outro, nós não estaríamos aqui. Se todos nós fossemos islâmicos, com certeza os senhores não estariam nessa condição, não. Não estaria, não. Se os senhores proibissem os membros do islamismo buscarem nas suas mesquitas, os senhores não estariam nessas condições que os senhores estão hoje. Independente de Covid, de saúde, os senhores não estariam. Os senhores sabem muito bem o que eu estou falando. Mas como é um povo ordeiro, um povo brasileiro, né? Um povo que aceita tudo, que engole tudo, até mesmo essa conversa fiada que está acontecendo no Brasil, enriquecimento ilícito, governadores, prefeitos fazendo o que bem quer, o que bem entende, usurpando poderes que não lhes são dados, não são dados a ele a cometerem, que é decretar ordem como quer, como bem quer. Nós estamos vivendo essa ditadura e usa como pano de fundo a saúde. Nos últimos 30 anos, todas as nações e o sistema globalizado invadiu e fez com que as pessoas pudessem compreender o que valeria era justamente o enriquecimento das nações. Isso foi feito, as transações, comércio, balança, enriqueceu. Só que a saúde, ela deixou de ser prioridade. Para ser prioridade,
a renovação, o renovo, os grandes empreendimentos, enriquecimentos. Esqueceram da saúde. Esse esquecimento da saúde e os meios que são empregados, os meios que são colocados para que a saúde possa existir, como novos aparelhos, novas tecnologias, essa tecnologia de saúde caríssima não alcança aqueles que contribuem para que poucos possam sustentar. Isso é aquele ditado. Você tem até a vaca, mas o leite é nosso. E também você não pode matar a vaca. Então, o que aconteceu no Brasil, aconteceu no resto do mundo, aconteceu em todo mundo, foi justamente isso. A maior precariedade da saúde é na Europa. Apesar de ser a maior precariedade é na Europa. A maior precariedade da saúde é na China. Lá na China é o pague e seja atendido. Não pagou, você morre. E é o que está praticamente acontecendo no Brasil. E é o que vai acontecer no Brasil se não houver um freio, uma barreira que possa impedir as suas ações. Ou fazemos isso, ou nós vamos simplesmente deixar de existir. E vai existir uma outra nação, um outro Brasil, que nossos filhos não vão ter. Um abraço a todos.